E aí, como é que foi esse momento da realização das atividades? Se divertiram muito aí com as atividades? Professor Macari, como é que está a interação no chat? Está bastante animado aqui. Tá? Nós temos bastante participações aqui dos alunos. Que legal, sinal que vocês se divertiram bastante aí, né? Vamos fazer a correção dessas atividades que tem respostas já fechadas e depois a gente vai compartilhar aqui as respostas abertas que vocês mandaram pra gente, tá bom? Então vamos lá, vamos rever aqui as questões. Na questão número 1, na aula de hoje, nós vimos que o homem e o meio ambiente, eles formam um único sistema e que para garantir a nossa sobrevivência neste planeta, precisamos conhecer algumas características importantes deste complexo sistema onde estamos incluídos. Com base nessa afirmação, responda as questões abaixo. Letra A. Cite as características ambientais apresentadas. E aqui nós temos a resposta. As características que nós vimos do ambiente é o clima, temperatura, sistema, ecossistema, cadeias alimentares, biosfera, biodiversidade e equilíbrio ecológico. Então essa é a resposta da letra A. Vamos aqui à letra B. Como o conhecimento dessas características ambientais podem te ajudar no desenvolvimento do trabalho de técnicos em infraestrutura escolar? Essa resposta foi compartilhada e daqui a pouquinho nós vamos ver as respostas que vocês mandaram. Na questão número 2, cite um exemplo de cadeia alimentar que pode ser encontrada em seu ambiente escolar. Nós vimos aqui que houveram algumas dúvidas ainda com relação a essa questão, não foi, professor? Sim, professor. Da cadeia alimentar? Só lembrando aqui para vocês, gente, existe uma sequência lógica na cadeia alimentar. Começa aqui, olha, com o produtor, aí passa pelo consumidor e termina com o decompositor. Então, quando você enviar a questão, essa questão aqui, número 2, a resposta, do exemplo de cadeia alimentar, pensa nisso aqui. Quem é o produtor do seu exemplo? Lembrando que os produtores são os vegetais. Consumidor, quem é o consumidor? Lembra que nos exemplos que nós demos, tiveram vários exemplos de consumidor, até chegar aqui, ó, no decompositor, que são os fungos e as bactérias, tá ok? Então vamos, isso aqui é só para explicar melhor. Na questão número 3, é a porção de terra, da terra ocupada pelos seres vivos. Esta é a definição de... Então, aqui nós temos a resposta correta, que é a letra C, biosfera. Então, a biosfera é que é a porção de terra, da terra, ocupada pelos seres vivos. Vamos à questão número 4. Na temperatura, não há transferência de frio, e sim de energia térmica. Essa transferência de calor pode acontecer por 3 meios. Assinale a opção que os relaciona corretamente. E a opção correta, que está relacionada a esses meios, é a letra B, que é a condução, a convecção ou a radiação. E aí, nós voltamos aqui nas duas questões que vocês vão compartilhar conosco, que é a questão A, que é para vocês citar a questão B, como o conhecimento dessas características ambientais podem te ajudar no desenvolvimento do trabalho de técnico em infraestrutura escolar. E a questão 2, que está pedindo para citar um exemplo de cadeia alimentar que pode ser encontrado em seu ambiente escolar. Lembrando aqui, nessa questão da cadeia alimentar ainda, que quando a gente fala assim em ambiente escolar, nós não podemos fechar só o quadradinho ali da sala de aula e do pátio, não. Nós temos a cantina, olha lá onde começa lá, né? Temos ali o jardim da escola,
Toda escola, se não tem um jardim, pelo menos um gramado tem, né? Então, pensem nisso. Professor, temos muita contribuição? Bastante, professor. Ai, que interessante. Eu estou aqui ansiosa para saber a resposta dos alunos. Deixa eu começar aqui com a primeira. Primeiro eu quero parabenizar alguns alunos de Espigão, né? Porque eles fizeram um café da manhã hoje e... Que legal! Confraternizaram, né? Muito bom isso, a iniciativa de vocês, alunos de Espigão, tutor. Parabéns pela iniciativa. E também do Polo Porto Velho Centro, né? Que foram os primeiros a mandar a contribuição. Olha aí o Polo Porto Velho Centro, ó, palma para vocês, parabéns. A aluna Maria Aparecida, ela para a questão 1, ela falou que através do conhecimento podemos alertar e orientar as crianças quanto às condições atmosféricas do nosso planeta, instruindo-os para contribuir à conservação do mesmo. Muito legal, Maria, parabéns. O aluno Paulo, para a resposta 2, ele deu o exemplo da formiga, que é o principal na cadeia alimentar do ambiente escolar, porque ela está em todos os lugares. Então ele deu o exemplo de uma formiga, né, que para ele ela é o principal da cadeia alimentar, né? Mas que na verdade ela é um consumidor, né? Ela consome o produtor, que no caso a folha, e depois tem outros consumidores que também eles consomem a formiga e assim por diante. Chegar, né, no decompositor, mas é interessante, Paulo, essa tua observação da formiga, realmente ela está presente em todos os lugares, mas é interessante também que você pense nesse esqueminha da cadeia alimentar. Quem é o produtor? Quem são os consumidores? E até chegar no decompositor, porque quando a gente fala nesse esquema da cadeia alimentar, nós temos que pensar em cada grupinho desse aí. Né? Quem está fazendo o papel do consumidor, quem está fazendo o papel do produtor, dos consumidores e até chegar no decompositor, que é para formar esse ciclo, tá ok? Mas legal a sua participação. A aluna Regina, do Polo de Espigão, resposta para a questão 1, letra B, proteger o meio ambiente é cuidar de nós mesmos. No meu ambiente de trabalho, temos que preservar e conservar com a colaboração dos alunos e funcionários e ensiná-los a importância de preservação do meio ambiente. Muito legal, parabéns por sua resposta, viu? A aluna Jacira Valeriano, para a questão 1, é muito importante, pois nos ensina como podemos criar projetos de incentivo no espaço escolar e também no meio em que vivemos. A Jacira é de qual polo? A Jacira não está especificada aqui, depois eu verifico aqui. É interessante, tutores, quando vocês mandarem resposta, coloca lá na resposta o polo, o nome do aluno e depois a resposta, porque aí facilita para a gente aqui, tá ok? É bem interessante, assim, divulgar também o nome do polo de onde o aluno faz parte. Ela falou uma coisa muito importante, que é a questão da criação de projetos, né? Os professores, até mesmo todos da escola, Exato, podem estar criando projetos que envolvam toda a escola na questão da preservação do meio ambiente, no cuidar. A interdisciplinaridade, não é isso, professor? São os projetos interdisciplinares. Lembra que nós falamos sobre isso já? Aluna Edileia, a resposta para a questão 1. Clima e temperatura, ecossistema, cadeia alimentar, biosfera, biodiversidade e o equilíbrio ecológico. Isso aqui são as características, né, que ela está citando aqui. Porto Velho Centro, a aluna Maria Aparecida, resposta para a questão 2. Na minha escola tem uma grande quantidade de pássaros, por causa das árvores que rodeiam a escola. E eles comem insetos e restos de alimentos que as crianças deixam cair. Então, ela está dando um exemplo de cadeia alimentar. Exato. Aí essa cadeia, eu quero que você... Qual é o nome da aluna? Aluna Maria Aparecida. Maria Aparecida. Eu quero Márcia Aparecida, desculpa. Márcia Aparecida. Eu quero que você pensa também na sequência, no esqueminha da cadeia alimentar. Você citou os pássaros que comem insetos, as sobras de alimentos, né? E o resto? É bem legal essa tua resposta, mas vamos pensar no esquema. Quem é o produtor aí desse exemplo que você deu? Esses alimentos que o pássaro come são sementes? São vegetais? Então, esses vegetais eles estão ali no topo, é o produtor. Aí o pássaro é um consumidor. Quem é o outro consumidor na cadeia alimentar que se alimenta do pássaro?
Qual é o exemplo que você pode dar? Né? E até chegar nos decompositores. Mas ficou bem legal o seu exemplo, deu para compreender direitinho. Mas pensando no esquema da cadeia alimentar, produtor, consumidor, decompositor. Pensa direitinho, porque aí vai ficar mais completa a sua resposta, se você conseguir exemplificar colocando cada grupo dentro do seu quadrado. Né? O grupinho dos produtores, quem são? Identifica. O grupo dos consumidores, identifica. E os decompositores, tá ok? Obrigada por sua participação. Temos mais contribuições? Sim, espigão. Para a questão 1, letra B, o aluno Jorge, a resposta: na preservação e na conscientização que poderei transmitir às crianças sobre a importância da biodiversidade. Né? Muito legal isso, Jorge. A aluna Edileia, para a questão 1, letra B, como técnico de infraestrutura escolar, esse conhecimento está me ajudando a tomar muitas decisões. Por exemplo, desligar as lâmpadas, o ventilador, o ar-condicionado de uma sala no ambiente escolar que está em uso, que não está mais em uso, fazendo assim a economia do consumo de energia, pois até essa energia chegar pronta para o nosso consumo, houve uma série de devastação da natureza. Dessa forma, quando nos conscientizamos da economia que devemos fazer, também estamos garantindo que menos energia deva ser gerada para o abastecimento e assim menos transtorno na natureza. Edileia? Edileia. De onde? Também ela não colocou aqui. Edileia, olha, se eu tiver de chapéu, eu ia tirar meu chapéu para você agora, porque a tua resposta foi tremenda. Parabéns, assim, eu estou encantada com a sua resposta, Edileia. Parabéns para você, ó. Aluna Maria Dias, resposta dela para a questão 1, letra B. Conhecer as características do clima da região, por exemplo, pode nos ajudar na hora da escolha na preparação e conservação dos alimentos. Muito legal, Maria Regina. Maria Regina, né? Maria Regina. Muito legal a tua resposta. Maria Isso também Dias. Maria Dias. Maria Dias. Muito legal a tua resposta mesmo. Então, isso realmente faz a diferença no momento da preparação dos alimentos. Parabéns. De Ouro Preto, aluna Ivanete, questão 2. Os pássaros que comem as aranhas comem os mosquitos e baratas. A barata come as formigas e as formigas comem pássaros e aranhas e baratas mortas. Então ela deu um exemplo de cadeia alimentar, só que ela tem que organizar mais um pouquinho da mesma forma, foi quem respondeu isso aí? Foi a aluna Ivanete. Ivanete, ficou muito legal a tua resposta. Mas pensa no esquema da cadeia alimentar. Quem são os produtores? Você citou aí, se você observar, você citou o grupo dos consumidores. Quem são os produtores? Os consumidores você listou. E os decompositores? Os decompositores, lembrando que são os fungos e as bactérias. Embora as formigas se alimentam de insetos mortos, mas ela não está nesse grupo dos decompositores. Os decompositores são os fungos e as bactérias. Então, pensa aí direitinho, nesse esquema, produtor, que são os vegetais, consumidor, que são aquele grupo de que não produzem seu próprio alimento, e os decompositores que se alimentam de todo o resto, ok? Mas legal, parabéns por sua participação. A aluna Edileia, que a gente falou naquela da resposta bem legal, ela é de Alta Floresta. Parabéns mais uma vez, Edileia de Alta Floresta, por sua resposta, que eu amei de paixão. Mais uma contribuição aqui. Porto Velho Centro, uma resposta da questão B, na questão 1, letra B, aluna Cristiane. Pode ajudar, pois nós, como educadores, precisamos ensinar nossas crianças, pois no ambiente de trabalho são as crianças onde ela trabalha, crianças de 3 a 9 anos. E proteger o meio ambiente, não jogando lixo no pátio ou na frente da escola, economizando água e o desperdício e ajudando a manutenção e a proteção dos mananciais. Então ela dá um exemplo aqui que na escola, esse tipo de atitude, na escola onde ela trabalha, faz muita diferença, né? Qual é a aluna? A aluna Cristiane.
Porto Muito Velho legal, Centro. Cristiane, do Polo Porto Velho Centro. Olha, ficou muito boa mesmo a tua resposta. Parabéns para você também, ó. Palmas. No Polo de Espigão, a aluna Vilma, questão 1, letra B, na preservação do ecossistema, levando o educando a refletir sobre a necessidade de cuidar do meio ambiente e cultivar hábitos de educação. Né? Muito legal. Também mais uma do Polo de Costa Marques, questão 1, letra A. Clima, temperatura, sistemas, ecossistemas e cadeias alimentares, biosfera, biodiversidade e equilíbrio ecológico. Essa aqui foi a resposta das características do meio ambiente que ele citou, questão 1. Muito legal mesmo. Da letra A. Da letra B, podem nos ajudar a entender o quanto precisamos preservar o nosso meio ambiente e onde trabalhamos, e o sistema ao qual fazemos parte, procurar cuidar e preservar do nosso espaço. Muito bom. Outra contribuição, quando recolhemos o lixo e colocamos na lixeira, onde ocorre o processo de decomposição feito pelos fungos e bactérias. Um exemplo de cadeia alimentar, né? No caso, o lixo também que é decomposto pelos decompositores. Exato. Aluna Valda, do Porto Velho Centro, questão 2. Na minha escola, plantamos horta. Então, os gafanhotos comem as folhas e as aves ou galinhas comem os gafanhotos. E o homem come as aves, no caso as galinhas que ela citou aqui, e os decompositores comem o homem. Olha, quem é essa aluna? Aluna Valda. Valda de onde? Do Polo Porto Velho Centro. Valda do Polo Porto Velho Centro, olha, perfeita a sua resposta. Você deu um exemplo assim da cadeia alimentar perfeita. Você identificou os produtores, que são as folhas, identificou os consumidores, que são os gafanhotos, os pássaros, né? E o homem, e identificou os decompositores. Muito bom, perfeito. Eu estava até pensando em dar um exemplo aqui dessa cadeia alimentar novamente, mas o exemplo está dado. Parabéns, Valda. Por enquanto, estou aguardando mais contribuição. Gente, olha, eu estou encantada, professor, com as respostas. Deu para ver que a maioria conseguiu entender o que é a cadeia alimentar, como Exato. é que funciona, né? Que os produtores, que são as plantas, as algas marinhas, eles produzem o seu próprio alimento, né? E os consumidores, que são a segunda parte da cadeia, eles consomem esses produtores. Exatamente. Né? E depois eles têm outros consumidores que também consomem, consumidores. Né? No caso, o gafanhoto é um consumidor, a galinha também é um consumidor. E o homem, que é outro consumidor, consome a galinha. E ele é o topo não é o topo da cadeia alimentar, mas é o final da cadeia dos consumidores. Quando ele morre, vem os decompositores e consomem o homem e devolvem a matéria. Só o homem, porque os decompositores, na verdade, eles consomem todo o restante da cadeia alimentar, não é isso? E devolve à natureza, ao meio ambiente, a matéria que foi consumida no início. Exatamente. Né? Eu gostaria que você voltasse para mim, professor, por favor, na resposta, aquela resposta que fala sobre sobre os pássaros que comem as formigas, as baratas ali, que tem essa parte das baratinhas aí. Só um momento. Por favor. Gafanhotos comem as folhas, essa aqui? Não. Não, não a outra. Mais para cima. Aqui. Os pássaros que comem... E quem foi a resposta? Da aluna Ivanete de Ouro Preto. Ivanete, nós vamos usar a tua resposta para exemplificar aqui esse esqueminha da cadeia alimentar, tá ok? Vamos lá. Os pássaros que comem as aranhas comem os mosquitos e baratas. Né? A barata come as formigas e as formigas comem pássaros e aranhas e baratas mortas. Vamos pegar os seus exemplos aqui de bichinhos, de insetos, vamos trazer aqui e formar um esqueminha. Vamos ver como é que vai ficar esse teu exemplo. Nós temos aqui, ó, os produtores. Nós temos aqui os consumidores.
E nós temos aqui os decompositores. Ok? Aí, como é que vai ficar essa parada aqui? Olha só, quem são os produtores? São os vegetais. São os vegetais, folhas, né? Frutas, sementes. Quais foram os consumidores utilizados aí, professor? A formiga. Mas quem é que come os vegetais? Quem come os vegetais que ela citou aqui foi... Só um momento. Ela citou... Os pássaros que comem as aranhas que comem os mosquitos e baratas. A barata come as formigas e as formigas comem pássaros e aranhas e baratas mortas. Exato. As aranhas, elas se alimentam de outros insetos, elas se alimentam também aqui, olha, de frutas, né, de folhas. Então nós podemos colocar a aranha nessa sequência. Quem é que se alimenta aqui da aranha? Quem se alimenta da aranha? Os pássaros. Uhum. Os pássaros se alimentam da aranha. E se alimentam também aqui, ó, de sementes, de frutas, de vegetais, né? E quem é que se alimenta de pássaros? Que nós podemos citar aqui. Ele coloca formigas, pássaros e baratas mortas. E as formigas? Uhum. No caso, as formigas elas se alimentam tanto de pássaros. As formigas elas só se alimentam dos pássaros se ele estiver morto, né? Se for um passarinho morto. Mas se ele estiver vivo, não, né? E aí aqui nós temos os decompositores, ó, fungos e bactérias. Que se alimentam de todos os outros. Os fungos e a bactéria, eles decompõem. O exemplo que o outro aluno deu aí do lixo, né? Sim. Que os decompositores, eles estão presentes aí na decomposição. Olha só, o nome já diz, do lixo. Eles vão pegar esse lixo todinho e vão transformar. É importante lembrar que os decompositores, eles só se alimentam de animais e plantas que já estejam mortos. Mortos, exatamente. É muito importante essa observação do professor Macário, que os decompositores, eles não alimentam de seres, são alimentos de seres vivos, só de seres mortos. Gente, por que é importante nós entendermos direitinho como é que funciona a cadeia alimentar? Lembra que nós vimos aqui na aula de hoje que se houver um desequilíbrio do ecossistema, todo o sistema, todo o meio ambiente vai sofrer? Eu não sei aí onde vocês moram, mas aqui em Porto Velho tem uma quantidade assim muito grande de caramujos. Aqueles caramujos grandes, conhecidos como caramujos africanos. Vocês conhecem? Eu acredito que eles estão em todos os cantos, porque já morei em Ouro Preto, de Paraná, e lá também tinha os caramujos africanos. E vocês sabem por que na nossa região esses caramujos viraram praga? Porque alguém, um certo indivíduo desaconscienciado, eu acho que eu inventei uma palavra nova, foi para a África e existe, gente, um tipo de caramujo que é consumível, que a gente pode comer, que faz o prato que se chama escargot. Então, esse indivíduo chega lá na África, viu aqueles caramujos grandões, e falou, eita, eu vou levar isso lá para o Brasil, porque isso aqui vai servir, eu vou ficar rico lá vendendo caramujo para fazer escargot. Só que aquele bendito caramujo que essa criatura de meu Deus trouxe para cá, não era o mesmo caramujo comestível. E aí ele trouxe para cá, e o caramujo ele se proliferou, ele produziu e reproduziu, e virou essa praga que nós temos hoje. Por que ele virou praga? Porque aqui nós não temos o consumidor do caramujo.
Lá na África ele não é praga, porque lá ele está no ambiente natural dele. Existe algum bichinho lá que vai servir de consumidor, ele vai comer o caramujo e não vai deixar com que aquela produção de caramujo vire praga. Aqui ele está fora do ecossistema natural dele, do ambiente natural. Aqui ele virou praga. Então isso é um exemplo de por que nós temos que entender direitinho essa questão da cadeia alimentar, tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham gostado tanto dessa aula quanto eu. Professor Macário, obrigada por sua participação. Obrigada. Infelizmente, o nosso tempo chegou ao fim. E deem uma olhadinha no livro didático de vocês, olhem os pratiques, visitem o ambiente virtual, tem atividade lá para vocês. Gente, muito obrigada pela participação e até a nossa próxima aula.